Anfávia, que reúne os fabricantes de veículos, divulgou os números do setor no primeiro quadrimestre de 2016. O mercado interno continua em queda. As exportações cresceram, mas não em volume suficiente para compensar a ociosidade das fábricas. A produção também segue em profunda retração. Entre janeiro e abril, as vendas de veículos no Brasil caíram quase 28% em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado. Foram emplacados no período pouco mais de 644 mil unidades. As vendas de abril somaram quase 163 mil veículos, volume 9% menor do que o de março e 26% inferior ao de abril de 2015. Para a Anfávia, a contração do mercado vai continuar enquanto persistir a crise política que afeta a confiança do consumidor. Infelizmente a queda continua, a gente viu uma redução de 9% em relação ao mês anterior, mas a nossa visão é que ainda a crise de confiança é muito grande, né? Ainda temos uma volatilidade política com consequências para a economia muito grande e que está fazendo com que tanto o consumidor quanto os investidores estejam adiando as suas decisões. Enquanto essa situação não estiver um pouco mais clara, a gente entende que teremos algumas dificuldades. A gente espera que nas próximas semanas a gente comece a ver um quadro um pouco mais definido e que aí as consequências para a economia sejam maiores, no sentido de se pensar Brasil, se buscar caminhos de recuperação para a economia, e nesse momento acredito que a gente comece a ver a reversão do quadro de mercado que hoje podemos apresentar. Na mão contrária, as exportações seguem em alta. Nos 4 primeiros meses do ano, foram exportados 136 mil veículos feitos no Brasil, em crescimento de 24% em relação ao mesmo período de 2015. Ainda assim, as vendas externas continuam insuficientes para compensar a queda do mercado interno. A queda no mercado interno é muito expressiva e eu tenho para mim que a cobertura disso com exportações não será feita na sua totalidade. Mas há uma grande oportunidade de crescimento de exportação. A gente tem visto já nesse ano um crescimento de 23% em unidade e eu tenho certeza que nós vamos gradualmente continuar nesse ritmo de crescimento para a exportação. Uma vez o mercado interno voltando a ser um pouco mais dinâmico, a gente tem certeza que a gente pode reduzir a capacidade ociosa das empresas e produzir num nível mais adequado. De janeiro a abril, as fábricas no Brasil produziram quase 659 mil veículos, um tombo de 26% na comparação com 2015. É o pior resultado dos últimos 10 anos. Com isso, a ociosidade das linhas de produção já passa de 50%, fazendo aumentar o desemprego no setor. A indústria automobilística já fechou mais de 11 mil vagas no último ano e, atualmente, existem mais de 35 mil trabalhadores ociosos que tiveram redução de jornada de trabalho ou estão afastados temporariamente em regime de layoff. O nível de ociosidade hoje na indústria está acima de 50%, de uma forma média. Alguns setores esse número é mais expressivo e isso muito nos preocupa. A gente entende que somente com a retomada do dinamismo da economia nacional a gente pode começar a baixar esse nível de ociosidade. Todos os esforços, como a gente mencionou, estão feitos para buscar novos mercados no que se refere à exportação. E todos os esforços também serão feitos no sentido da recuperação do mercado nacional. É muito importante que a gente preserve os postos de trabalho que foram, hoje a indústria, como você bem sabe, o nível de capacitação dos nossos colaboradores é muito alto, há um custo muito grande para as empresas de capacitarem as forças de trabalho e a gente de forma nenhuma quer demitir.